o que nos vai impedir a nós entrarmos no reino dos céus, entrarmos no novo céu, na nova terra, a nova Jerusalém, entrarmos pelas portas de pérola, entrarmos na nova Jerusalém e servirmos a Deus pela eternidade. É justamente esse inimigo que nós temos em frente, que é o pecado. O pecado é aquele que nos vai impedir a nós de entrarmos no reino dos céus. Eu queria que vocês abrissem comigo Daniel, capítulo 7. Capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo... Aqui nós vamos ver uma promessa que Deus está fazendo para cada um de nós. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim: continué olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, aleluia. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Que promessa tremenda, amados irmãos. Um dia estarmos diante do ancião de dias, servindo a ele pela eternidade. Essa é uma promessa que Deus tem feito para cada um de nós. Nós servirmos a esse ancião de dias pela eternidade. Mas o que nos vai impedir a nós, amados irmãos, de servir a esse ancião de dias pela eternidade é justamente o pecado. Aqui neste ministério nós aprendemos que nós temos que ter zero tolerância ao pecado. E realmente, amados irmãos, é possível vencer o pecado. Porque a palavra nos mostra isso. A palavra diz que aquele que permanece nele não vive pecando. Então, o segredo, amados irmãos, de nós não vivirmos na prática do pecado é permanecermos nele. Mas por que muitas das vezes, amados irmãos, nós nos vemos, às vezes, na prática do pecado? É porque nós não permanecemos nele. Então, isso é o que nos tirará um dia de servirmos pela eternidade ao ancião de dias, amados irmãos. Vamos pagar o preço hoje em dia, de vencermos hoje em dia o pecado. A palavra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, diz ao vencedor, diz que o Senhor o vestiria de vestiduras brancas. Então, isso significa, amados irmãos, que se nós hoje vencermos o pecado, nós aqui na terra, nós estaremos andando com vestiduras brancas. E a palavra, eu queria que vocês abrissem esse versículo comigo, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Aqui nós temos aprendido neste ministério, amados irmãos, conferir se realmente isso está na palavra. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, esse versículo, amados irmãos, nos está mostrando que para nós estarmos naquele dia, servindo ao ancião de dias,
o nosso nome, ele precisa estar escrito no livro da vida. Se nosso nome naquele dia, amados irmãos, estiver escrito no livro da vida, nosso nome irá ser confessado por Deus diante dos anjos dele. Então, e dessa maneira, amados irmãos, nós iremos servir ao ancião de dias pela eternidade. Tomara que Daniel, amados irmãos, ele haya visto a mim lá nessa multidão de milhares e milhares, e tomara que você e eu estejamos nessa multidão, que Daniel haya visto a cada um de nós. Mas hoje, amados irmãos, nós precisamos pagar o preço de vencer hoje em dia o pecado. O pecado é o nosso grande inimigo que nós hoje precisamos, hoje em dia, vencer. Nós precisamos, hoje em dia, vencer, amados irmãos, a prática do pecado. A prática, por exemplo, da mentira. A palavra diz que os que praticam a mentira, a parte que lhes cabe é o lago de fogo que arde em enxofre, que é a segunda morte. Nós não podemos, amados irmãos, viver na prática do pecado, amados irmãos. Outrora, amados irmãos, eu falo assim pela minha experiência, eu vivia na prática da cobiça. Eu não podia sair à rua, porque já começava a cobiçar a mulherada. Eu era um cobiçoso, eu vivia na prática do pecado da cobiça. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque depois, quando a gente se convertiu, nasceu de novo, genuinamente, abandonou esse pecado da cobiça. Mas nós precisamos, amados irmãos, cada vez mais e mais progredir. Nós precisamos, hoje em dia, lidar com os pecados mais profundos que há ainda no nosso coração. Por exemplo, Jesus, um dia, falou para os escribas, para os fariseus, de que eles iriam morrer nos seus pecados. E se nós formos ver que tipo de pecados os escribas, os fariseus, eles praticavam, eles não praticavam, por exemplo, o assassinato, cortar a cabeça de alguém, eles não praticavam esse tipo de pecado, eles não traíam as suas esposas de jeito nenhum, eles não adulteravam, eles tampouco, por exemplo, eram mentirosos, não nada disso, eles tampouco, por exemplo, faziam assim, não eram ladrões, eles não cometiam, não eram viciados de drogas, não nada disso, mas mesmo assim Jesus, ele falou para eles de que eles iriam morrer nos seus pecados. Mas de que pecados Jesus ele estava falando? Esses pecados se referem aos pecados mais profundos do coração. Eu queria que vocês abrissem comigo, amados irmãos, em Mateus capítulo 15, nós vamos ver os pecados mais profundos que os fariseus, os escribas, eles tinham. Capítulo 15, amados irmãos, versículo 16 em diante, para ganharmos tempo, porque não dá tempo para nós lermos toda essa passagem. Capítulo 15, versículo 16 em diante, diz assim: Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, ou seja, maus pensamentos. E dos maus pensamentos vêm os homicídios, e também vêm os adultérios, vem a prostituição, vem os furtos, vem os falsos testemunhos, vem as blasfêmias. E são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, amados irmãos, os pecados que Jesus estava falando para os escribas, para os fariseus, eram os pecados que haviam no coração deles.
E o que havia no coração deles? De onde que, por exemplo, amados irmãos, provém o assassinato? Ou matar alguém? O matar alguém provém do pecado da ira, da raiva, da cólera, do ódio. Nos escribas, nos fariseus, havia esse tipo de pecados. Havia ira, cólera, ódio. Também havia inveja, havia ciúmes em relação à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, ao final, terminaram matando ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, os pecados mais perigosos que nós precisamos hoje em dia vencer é o pecado da raiva, é o pecado da ira, da inveja. Esses pecados, amados irmãos, são muito perigosos e nós precisamos vencer. Outrora, amados irmãos, quando, por exemplo, a gente estava por exemplo, nos grupos cristãos, outrora, veíamos, por exemplo, irmãos saindo da comunhão para ir para outro lugar, às vezes porque não gostou da atitude de alguém e achou motivo para isso, ele sair do lugar onde ele estava. E hoje em dia nós vemos muito isso, amados irmãos. Então, o pecado da ira, da raiva, da cólera, do ódio, hoje em dia é isso que impera na maioria dos cristãos hoje em dia. Então, esse tipo de pecados, amados irmãos, nós precisamos resolver, nós precisamos chorar nos pés de Jesus para que ele remova esse tipo de pecados, porque, do contrário, amados irmãos, com esses pecados nós não poderemos entrar no reino dos céus, porque a palavra diz que somente os puros de coração verão a Deus. Somente os puros de coração vão ver Deus no reino dos céus. Então, amados irmãos, por essa razão, nós precisamos ter muito cuidados com esses pecados muito sutis, a ira, a raiva, o ódio. Se você tem alguma mágoa, se você tem alguma ira, você não consegue nem ver na cara de fulano de tal, é hora, ainda estamos a tempo, amados irmãos, de resolver, porque ainda o arrebatamento não aconteceu. Nós precisamos resolver esses pecados que são muito sutis, que vão fazer com que nós perdamos o arrebatamento. Então, esses pecados são muito sutis. O pecado também, amados irmãos, da cobiça, é o que pode nos levar a nós trairmos a nossa esposa, cairmos em adultério. A cobiça, amados irmãos, é muito sutil. Outrora, esse tipo de pecado, amados irmãos, eu trivializava. Às vezes, eu abria meu Facebook, já começava eu a cobiçar irmãs, mulheres do Facebook, saindo na rua, já começava a cobiçar as mulheradas, e aí começava a vir um monte de pensamentos em mim, querendo já eu trair a minha esposa, a minha mulher. Então, o pecado da cobiça, nós precisamos hoje em dia, amados irmãos, resolver. Nós precisamos vencer esse pecado da cobiça. Se a gente prevalecer na prática do pecado da cobiça, você está por um triz atrair a tua esposa. Você vai deixar de ser fiel à tua esposa. Então, o pecado da cobiça, amados irmãos, é muito sutil. Isso pode nos tirar do arrebatamento. Então, os pecados do coração, amados irmãos, são muito sutis. Nós precisamos vencer para que essa promessa de nós entrarmos no reino dos céus, para servirmos ao ancião de dias pela eternidade. Então, nós precisamos vencer os pecados do coração, que são muito perigosos. Então, também o pecado de furto, também a raiz do pecado do furto provém do pecado
da cobiça também, de eu cobiçar as coisas dos outros. Porque muitas das vezes, por exemplo, nós vemos alguém entrando na casa de alguém, é porque ele cobiçou algo, ele viu algo de valor na casa. Então, tudo começou pela cobiça. E é por essa razão que ele entrou e aí ele levou aquilo de valor. Então, o pecado de eu almejar algo dos outros, isso vendria a ser a cobiça. Nós também precisamos resolver. Cobiçoso, amado irmão, não vai entrar no reino dos céus. Então, por essa razão, nós precisamos hoje em dia, amados irmãos, resolver os pecados do coração, que são muito sutis, que nos podem nos fazer com que nós perdamos o reino dos céus. Nós já estamos muito perto do acontecimento do arrebatamento acontecer. Então, como o arrebatamento não aconteceu, nós precisamos resolver esses pecados do coração. Talvez você não é adúltero, talvez você não furta, você não rouba ninguém, talvez você não é mentiroso, porém, possa que no seu coração haja ira, haja raiva, haja ódio, você não consiga perdoar aquela pessoa que te fez algo. Então, eu falo para você, amado irmão, amada irmã, é muito difícil você entrar dessa maneira ao reino dos céus. Então, nós precisamos, amados irmãos, resolver os pecados do nosso coração, a cobiça, a ira, o ódio, o ressentimento, a amargura. Nós precisamos resolver. Então, amados irmãos, vamos ler primeira de João. Primeira de João, capítulo 3. Primeira de João, capítulo 3. Versículo 1 em diante, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então, hoje em dia, como somos filhos de Deus, nós somos diferentes às pessoas do mundo. Por essa razão, hoje em dia, o mundo não nos conhece. Eles acham que a gente é metido, né? Na nossa maneira de como nós nos vestimos, em relação à nossa moral, à nossa ética. Nós somos diferentes às pessoas do mundo. É por essa razão que muitas das vezes nós somos perseguidos, eles zombam da gente. Por quê? Porque eles não nos conhecem que nós somos filhos de Deus. Por essa razão nós vivimos tudo oposto às pessoas do mundo. O versículo 2 continua: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, isso seria no arrebatamento. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar, ele vai se manifestar com um corpo glorioso. E aqui o versículo continua: seremos semelhantes a ele. Nós vamos ter o mesmo corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele corpo que glorificado que nós vemos em Mateus capítulo 17, diz que seu rosto brilhava como o sol. Da mesma maneira, nós vamos ser quando Jesus se manifestar, quando ele voltar, quando ele vier arrebatar a sua igreja com um corpo glorioso. Nós também vamos ser semelhantes a ele. Nós vamos ter também um corpo glorioso semelhante ao do nosso Senhor Jesus. E aqui o versículo continua: porque haveremos de vê-lo como ele é. Então nós vamos ver naquele dia como que ele é realmente. E agora, amados irmãos, se nós, aqui o versículo 3 é a advertência. Diz assim: e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, a esperança de sermos glorificados, amados irmãos, sermos como Jesus. Se essa é a nossa esperança, o que nós precisamos fazer? Assim como ele puro, assim como ele puro. Então, amados irmãos, hoje cabe a nós, nós temos essa esperança de sermos como ele é.
assim como ele puro, nós precisamos hoje em dia nos purificar. Nós precisamos purificar hoje em dia o nosso coração desses pecados que nós temos mencionado, a cobiça, a ira, a inveja. Esses pecados são muito sutis, né? Nós não podemos, temos que abandonar esses pecados. Nós precisamos hoje nos purificar. Assim como ele puro, nós precisamos hoje em dia também nos purificar, porque há uma esperança sermos como ele é. Então, como temos essa esperança, nós precisamos nos purificar. E como que isso acontece, amados irmãos? Versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Então, o que seria, amados irmãos? Pecado é quando eu desobedeço o mandamento, é quando eu desobedeço a lei. Então, por essa razão, amados irmãos, nós precisamos dar valor à palavra de Deus. Como o salmista falou, diz que ele meditava na palavra de Deus de dia e de noite. Por que nós precisamos, amados irmãos, meditar na palavra de Deus de dia e de noite para conhecermos os mandamentos de Deus e obedecermos os mandamentos dele, para que dessa maneira não nos tornemos transgressores, não nos tornemos pecadores. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, é dessa maneira que a gente se purifica. O versículo continua, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, aqui nós sabemos que seria pecado, é a desobediência, é transgredir o mandamento. Agora, o versículo 5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Então, foi por essa razão que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para justamente nos libertar dos nossos pecados. E o versículo continua, e nele não existe pecado. Realmente, no nosso Senhor Jesus Cristo, não existe pecado. Agora, aqui nos vai dar o segredo, como nós vencermos o pecado e como nós não vivirmos na prática do pecado. O versículo 6 nos vai mostrar, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, aqui nos dá a resposta, amados irmãos, porque muitas das vezes nos encontramos sempre na prática do pecado. Por que há ira em meu coração? Por que há inveja no meu coração? Por que há cobiça no meu coração? Por que ainda eu cobiço mulheres? Por que ainda eu vivo na prática do pecado sexual? É porque a gente não permanece nele, não permanece em Jesus. E aqui fala, amados irmãos, aqui, irmãos, nos coloca em dúvida se eu e você nascemos de novo, porque aquele que nasceu de novo, aqui diz que ele não vive na prática do pecado, ele não vive pecando. E aquele que vive pecando, amados irmãos, aqui está mostrando que aquele que vive pecando, ele não está permanecendo nele, ele nem ouviu, nem o conhece. Agora, aquele que ouviu e conhece que está permanecendo nele, ele não vive pecando. Ele é liberto, por exemplo, da ira, ele é liberto da raiva, ele é liberto do ódio, ele é liberto da amargura, ele é liberto de tudo, amados irmãos. Por quê? Porque ele está permanecendo nele e também porque ele ouviu, ele o conheceu, ele tem uma visão a respeito de Jesus Cristo. É por essa razão que ele não vive pecando. Eu queria que também vocês abrissem comigo Romanos para nós terminarmos. Romanos capítulo 8. Permanecer nele, amados irmãos, é o Espírito estar habitando em nós, tá? Capítulo 8. Aqui vai mostrar se você e eu temos realmente o Espírito, tá? Talvez você diga, eu tenho o Espírito. Aqui neste versículo nos vai mostrar se a gente realmente tem o Espírito. Capítulo 8,
Versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne. Então, se você permanece em Cristo, amado irmão, você não vai permanecer na carne. Você não vai viver pecando. Aí o versículo continua: mas no Espírito. Aquele que, por exemplo, não vive pecando, ele está no Espírito e ele está permanecendo nele. E ele o conheceu e ele o ouviu. E o versículo continua: no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, amado irmão, amada irmã, se realmente o Espírito Santo habita em você, você não vai viver pecando. Você não vai viver na carne. E é possível, amado irmão, amada irmã, não pecar realmente. Sempre e quando a gente tenha o Espírito habitando em nós. Irmãos, e vendo a palavra de Deus, eu percebi na experiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler esse versículo com vocês, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 13 e 14. Aqui nos vai mostrar como nós trazermos o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para não vivermos na carne, para nós não vivermos pecando. Amém? Capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então nós vemos que depois da tentação, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi para a Galileia no poder do Espírito. E o que hoje em dia nós precisamos, amados irmãos, é o poder do Espírito agindo nas nossas vidas, para que dessa maneira nós possamos vencer o pecado, para nós não vivermos na carne. Tudo pelo contrário, para vivermos no Espírito, para nós manifestarmos os frutos do Espírito, que seria o amor, a longanimidade, a paciência, o domínio próprio. O domínio próprio é um atributo que nos ajuda a dominar a carne. Então, mas como eu posso trazer o poder do Espírito Santo na minha vida, para que o poder do Espírito Santo permaneça em mim, para que esteja em mim? Nós vemos pela experiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele estava ayunando 40 dias. Então, uma das maneiras de nós atrairmos o poder do Espírito para habitar na nossa vida é através do jejum. Eu dias atrás, eu estava ficando assim, um pouco carnal, não? Brigando, não? Então eu falei, eu vou fazer um jejum de 4 dias. E isso realmente me ajudou bastante para eu mortificar a minha carne. A gente fez um jejum. E nosso Senhor Jesus Cristo, nesses 40 dias em que estava ayunando, ele também estava orando. Nesses 40 dias. Então, outra das maneiras que nós podemos atrair o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para habitar nas nossas vidas, para dessa maneira nós vencermos o pecado, é a oração. Nós precisamos, amados irmãos, orar, nos levantar de madrugada, gastar uma hora orando. A oração, amados irmãos, atrai para nós o poder do Espírito nas nossas vidas, para que o poder do Espírito, ele habite em nós e dessa maneira não vivirmos na carne. E por outro lado, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nesses 40 dias de jejum, não somente ele estava orando, sino ele estava se alimentando da palavra de Deus, porque quando o diabo ele veio até ele, converte estas pedras em pães, aí Jesus falou para o diabo: não só de pão viverá o homem, sino de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então, nós vemos que nesses 40 dias de ayuno de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se estava alimentando das palavras do Senhor. A palavra diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, uma das maneiras, amados irmãos, que nós trazemos o poder da unção do Espírito Santo nas nossas vidas para habitar, para dessa maneira não vivirmos na carne, para dessa maneira não vivirmos pecando, é através da oração, do jejum e da palavra de Deus. Eu falo isso, amados irmãos, pela minha experiência. Nós hoje em dia, darmos valor à palavra, nós precisamos gastar tempo na oração. Nós precisamos, hoje em dia, também fazer propósitos de ayuno, para dessa maneira trazermos para a nossa vida a unção, o poder do Espírito Santo para habitar dentro de nós, e dessa maneira não vivirmos pecando, não vivirmos na carne, para que quando o arrebatamento acontecer, nós possamos ser arrebatados e nós possamos servir ao ancião de dias, sejamos essa multidão que sirve ao ancião de dias pela eternidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Poderosa palavra. Eu gostaria, nesse momento, depois dessa palavra tão importante, tão firme, tão dura, de nós fazermos um arrependimento agora. Todos nós que estamos nessa sala, talvez 50 irmãos, nós pegarmos esse versículo que nos foi dado, de Mateus 15, o versículo 19, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Eu gostaria de convidar todos que estão nessa sala para nós fazermos um arrependimento sincero agora. O Senhor está mostrando para nós que nós precisamos ter o coração limpo. Nós temos que ter um coração limpo. E essas coisas malignas ainda estão dentro de nós. Para nós estarmos diante do ancião de dias, nós precisamos nos purificar. Se você pode dobrar o seu joelho e abrir o seu microfone. Vamos fazer um arrependimento agora, enquanto é tempo. Se o Senhor está falando, é porque nós estamos com problemas no nosso coração. Abre o seu microfone, vamos orar, vamos nos arrepender. Senhor, nesse momento, Senhor, eu me arrependo profundamente. Oh, Senhor Jesus, de todo problema, Senhor, no meu coração. Meu coração é corrupto. Hoje o Senhor me mostrou que o meu coração está sujo. Meu coração está cheio de impureza. Oh, Senhor, cheio de cobiças, cheio de furtos, cheio de mau testemunho. Senhor, eu me arrependo agora, no nome de Jesus. Meu coração está cheio de homicídios, oh, de mentiras, de inveja, de prostituição. Oh, Deus, eu me arrependo. Tende misericórdia de mim, Senhor. Oh, abre os seus microfones, vamos orando, vamos nos arrependendo. Pode se arrepender. Beleza, coração tão doido. Oh, Senhor, tem misericórdia. Morir para esta carne. Misericórdia sobre mi vida, sobre mi familia, Señor. Tú has hablado, tú estás hablando siempre. Profetizando, Señor, a nuestras vidas. Señor, vamos morir para esta vida. Oh, Señor, te la nos arrepentimos, Señor, por la maldad del corazón.
o Senhor. Podemos, Senhor, saber da carne, do pecado. Não podemos, Senhor, discordar, porque estamos já pecados, Senhor. Cubra com o teu sangue. Deus, nós somos tão corruptos. Eu sou corrupto, Senhor. Senhor, me dá um coração limpo, um coração puro. Eu estou ainda como os fariseus, com raivas, com ódios. Senhor, o Senhor disse para eles: vereis nos vossos pecados. São corruptos. Senhor, havia tanta sujeira. Terminaram matando o Senhor. Oh, meu Deus. Efetivamente, há tanta fome. Essa noite, diante da tua palavra, eu recorro a ti em arrependimento. Mas eu quero estar diante do ancião de dias um dia. Eu quero estar servindo ao ancião de dias. Oh, meu Deus, me ajuda agora. Limpa o meu coração. Eu reconheço que há tanta sujeira aí. Oh, meu Deus, nessa noite, me arrependo. Ficamos na nossa mente caída, próprio desejo, Senhor. Oh, Deus poderoso. Ajuda a amar a vida Em nome de Senhor Jesus. amar a vida das pessoas para ti. Oh, Senhor, quita toda maldad, Senhor, deste coração. ainda, Senhor, amamos. Ficamos na casa da ira, Senhor. Vamos hablar, vamos sobre nuestras vidas. Vamos ser puro como tú. Eu dou sangue sobre minha vida, Senhor. Limpa-me completamente, Senhor. Oh, Senhor. Aleluya. Tudo que nos reflete nas vidas nossas, em cada dia. Possamos compreender. Amém. Aleluia. Obrigado, irmãos. Por favor, podem sentar. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos ao Senhor por essa palavra. E nós vamos abrir aqui para aqueles irmãos que querem compartilhar 2 minutos, 3 minutos dentro do que foi falado. Vamos manter nos mesmos versículos, vamos manter no mesmo tema, o ancião de dias, segundo o pecado, terceiro, nos foi falado da lei, nos foi falado da palavra, do jejum e da oração. Vamos nos manter, tá bom? Os irmãos podem abrir o microfone e podem compartilhar. Amém.